Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós chegamos hoje em uma das importantes festas do ano litúrgico, a Epifania do Senhor. De fato, nós celebramos neste dia o mistério da encarnação em uma tradição do Oriente. A tradição de 25 de dezembro, que nós falamos o Natal, é uma tradição ocidental. Então, as duas festas, em lugares diferentes, celebravam o mistério da encarnação. A criança que nasce em Belém, hoje manifestada, revelada como Salvador de toda a humanidade. Já ouvimos do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, no seu hino Benedictus, que ele vai falar luz para iluminar as nações. Então, que esta revelação está presente no Evangelho de Lucas em um outro momento, mas todos os anos nós escutamos neste dia o Evangelho de Mateus, que nos fala daquele episódio que chamou tanto a atenção dos primeiros cristãos. É o episódio mais representado nos túmulos dos primeiros cristãos, nas catacumbas, a chegada desses magos para adorar o menino Jesus. Hoje no Evangelho nós nos encontramos com este texto, mas antes disso, a coleta da missa, ela vai dizer assim: ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações. Então, a solenidade da Epifania é o momento que aquela criança pequenina de Belém é revelada como Salvador de todos os povos, guiando-as pela estrela. Uma tradição antiga que era difusa em muitas nações era aquela de que quando nascia uma pessoa importante como um rei, uma estrela surgia no céu para homenagear esta pessoa. Então, esta referência à estrela, ela se reporta porque Mateus conhece bem o Antigo Testamento, a profecia de Balaão que nós escutamos no tempo de Advento, da estrela de Jacó. Então, é uma relação também com o fato de que Balaão é um mago que não pertencia ao povo de Israel e que que da sua profecia faz dizer que vê a estrela de Jacó que está reluzindo. Baseado nesse episódio, então nós temos este episódio de quando Jesus nasce. Mas a oração vai dizer assim: concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé. Então, a nós que conhecemos pela fé, que temos uma vantagem em relação aos magos, concedei contemplar-vos um dia face a face no céu. Esse Salvador, que é o Salvador de todos, revelado a nós, que então nós possamos um dia vê-lo face a face. Os magos o viram face a face naquela criancinha pequena, no recém-nascido de Belém. O Evangelho de hoje, nós escutamos todos os anos este texto porque é uma narração própria de Mateus, não a encontramos nos outros evangelhos. E vai se falar que, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, a cidade de Davi, então os magos vieram do ocidente. Veja que interessante, que não se diz o número. É porque esse episódio, ele entrou tanto no nosso coração que ele se encheu de legendas. Então não se diz em nenhum momento que eram 3. Não se diz que era um branco, um amarelo, um negro, ou então um jovem, um de meia idade, um ancião. Mas aquilo que faltava no Evangelho, o povo cristão começou a encher o vazio, porque este era um episódio que era muito presente na devoção do povo de Deus. E também aqui no Brasil, pensem, as canções, a folia de reis, tudo isso que era a grande celebração que nós devemos resgatar também esses valores. Então, eles chegam e eles vão perguntar: onde está o rei dos judeus, que acabou de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Então, quando eles manifestam essa alegria, Herodes vai entrar em pavorosa. Mas não somente isso, a cidade de Jerusalém. Então, desde esse momento, a cidade de Jerusalém já manifesta a preocupação com este rei Messias que vai chegar. E pior do que isso, a rejeição. Ora, o rei Herodes, então, ficou perturbado e ele vai procurar a quem? Aos sacerdotes e aos mestres da lei, os escribas.
Então vejam que aqueles pagãos que não conheciam a palavra de Deus, eles seguiam por um fato natural, por uma estrela, por uma intuição, e quem é que vai dizer aonde vai nascer o Salvador? São os sacerdotes, os mestres da lei que conhecem as escrituras e vão citar a profecia de Miqueias para dizer que ele vai nascer em Belém. Mas eles mesmos não vão adorar. Então tem uma preguiça, uma comodidade de Herodes, uma ausência de fé nos sacerdotes, nos escribas. Herodes que vai dizer assim, que eles vão, e quando encontrar, eles voltem para explicar. Mas antes vai perguntar todos os detalhes que eles viram no céu sobre as estrelas. E de procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Está mentindo, Herodes, nós o sabemos. Então, quando eles saem do palácio de Herodes, aquela estrela que tinha desaparecido reaparece. Quando eles confiaram nos poderosos desta terra, eles perderam a intuição que estava conduzindo-os. E eles chegam ali a Belém. E ao verem de novo a estrela, eles tiveram uma grande alegria. E chegam a Belém, e o que eles veem? O menino com Maria, sua mãe. Não veem nada de extraordinário como os pastores, nenhum sinal mirabolante, mas uma cena simples. Eles se ajoelham e adoram, e oferecem os seus presentes que são muito simbólicos. O ouro que se dá aos reis, o incenso que se dá a Deus, e a mirra, que é o perfume que assinala a humanidade de Deus que aparece naquela criança. A mirra era o perfume usado para ungir os defuntos. E agora então aparece o sonho, tão presente na vida de José, e que vai então guiar a esses que cegaram, guiados pela intuição da estrela, agora vão ser guiados pelo sonho, a não voltar pelo caminho dos poderosos, pelo palácio de Herodes, mas ir por um outro caminho. Nós no Evangelho vimos a realização da profecia que está na primeira leitura, porque Isaías vai dizer assim para Jerusalém: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. A glória do Senhor está no meio de ti, sobre ti aparecerá o Senhor, e os povos caminharão na tua luz. Levanta os olhos ao redor e vê todos se reunirem e virem a ti. Virão as riquezas de além-mar, os camelos, virão o ouro e o incenso, e proclamando a glória do Senhor. Ora, então nós temos no Evangelho a realização dessa profecia. No Salmo responsorial nós vamos cantar esta grandeza que é profetizada na primeira leitura e realizada no Evangelho. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Mas o que é que nós celebramos? O apóstolo Paulo vai sintetizar isso muito bem na segunda leitura que nós ouvimos. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça de Deus, ou seja, se vocês soubessem da coisa grandiosa, o seu plano a vosso respeito, e que nós tivemos como conhecer esse mistério. Então, que esse mistério foi revelado agora pelo Espírito Santo. E qual é esse mistério tão solene do qual fala o apóstolo? Os pagãos são admitidos à mesma herança, que antes não era no Antigo Testamento, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Que todos nós formamos um só povo, um só corpo, e é esta grandeza que nós celebramos hoje. É esse o fato grandioso que nos mostra a Epifania, que quer dizer manifestação. O Senhor se manifesta como Salvador de todos, através destes magos que chegam para adorá-lo. Aqueles que, na primeira leitura, se anunciavam que iriam chegar, agora chegam para adorar. E guiados pela estrela, eles chegam, pelo sonho, eles voltam por um outro caminho. Mas eles precisaram de Israel para dizer, na escuta da palavra de Deus, aonde é que essa criança nasceria em Belém. Mesmo que aqueles que anunciaram não tiveram a grandeza de adorar a criança. Ora, caríssimos, hoje o prefácio que celebra na liturgia eucarística aquilo que nos é anunciado pela palavra vai dizer: revelastes hoje o mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação.
Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Nós somos recriados nesse mistério que se manifesta, o Deus que vem ao nosso encontro, que é o Salvador de todos os povos. Tenham todos uma boa solenidade da Epifania. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.